Pá, porque eu, segundo a minha experiência, pelo menos ali da... já vinha aqui, isto é o quê? Travão de parque? É só puxar para trás? Depois prender aqui. Ah, ok. Ok, pronto. Start. Yep. Isto é caixa um bocadinho de dentro, a BMW é muito mais rápido. Está no escamo Não, mas a nível de caixa, caixa? tem o D e tem o S, não é? Tem para aí 3 S. Prontos, mas eu queria o primeiro S, que é as mudanças, porque senão no dia, por exemplo, o pai em sexta é 40 ou caraças. É. Mas depois tem que se jogares aqui também, se puder em tour, é diferente. Espera aí. Ok. Já está no primeiro S. Isso. Tá? Ok. Vamos ver. Se não esbardalhar não, mas... Ela só faz confusão... Não, é vir aqui e é ir ali. Não, nem é isso a minha. A minha é arrancar aqui os primeiros segundos. Falta ok. aquela embreagem para a gente dosear. De resto é puxar. Ok. Ela está com o quê? 850? Está na posição mais baixa? Ok. Queres para cima? Não, tranquilo. Não, é só porque eu sei que ela tem duas posições, tem 870 e 850. Ok. Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Vamos ver como é que fica o áudio. Primeiro vídeo aqui com a nova aquisição do canal. Viemos onde? Aqui a Lessa da Palmeira, a Urban Ride, parceiro aqui do canal. E pá, aqui o Filipe contactou-me que tinha aqui umas Africa Twins. Se eu quisesse testar e comer conversa, já lhe tinha dito que gostaria de testar uma Africa Twin recente, porque pá, vai sair a nova de 2024 e logo que saia a 2024 e haja motas para testar ou para fazer test drive, eu gostava de ter um termo de comparação mais recente. E então, pá, esta moto até é dele, mas está ali para venda. E então posso já dizer, a nível de quilómetros, terá cerca de 10.000 quilómetros. A moto é de 2022, se não estou em erro, e está por um preço de 14.500. A moto está novinha, até ainda tem ali o plástico do visor. Aqui tem ali o plástico ainda e ele ainda nem sequer tirou isso. A moto está muito porreira. A moto está na posição mais baixa. A moto tem 800 e está na posição de 850 mm. Ela tem a possibilidade de jogar no banco e ir para a posição dos 870. Ela tem, segundo o que disse o Filipe, ele também está com o vidro mais alto, que é uma mais-valia para as tiradas mais longas e para passeios, pá, que a gente faça as tiradas de autoestrada, não é? Dá-nos aquela proteção aerodinâmica acrescente. Esta, vocês poderão estar a perguntar porque é os 14.500, porque esta é a versão DCT, ou seja, por norma, toda a gente sabe que a versão DCT em qualquer gama da Honda por si só é logo suficiente para encarecer as motas mais 1.000 euros. Pá, é essa a realidade. Esta é, salvo erro, a segunda moto que eu ando com caixa DCT. A primeira, salvo erro, tinha sido a NT 1100. Aí é outro conforto, isso não há dúvida. A gente não tem que se preocupar a fazer gestão de caixa, não ter que estar preocupado
se as mudanças entram, se não entram, ponto o neutro, encontrar o neutro, ou seja, tem aqui uma série de facilidades que, a meu ver, dá outra à vontade e nos confere mais facilidade na própria condução da moto. Por isso, desde já, convido-vos a subscrever o canal, ver o vídeo até ao fim, partilhar, caso vocês queiram partilhar. Se vocês tiverem alguém conhecido que anda à procura de uma moto destas, não vos custa nada indicar aqui o vídeo e virem aqui a Lessa da Palmeira à Urban Ride, parceiro Turtle Moto. Como vocês sabem, se vierem aqui, o Filipe tem dá-vos de certeza uma atenção, isso é garantido. Inclusive ele abordou-me, os pneus desta moto são novos, ele foi colocá-los ontem de propósito, ou seja, também vou andar com relativamente muito cuidado, porque vocês sabem como é que é pneus novos, não é? A goma, enquanto não sai e a gente não come a goma aqui aos pneus, tem que ter sempre algum cuidado, não ter excesso de velocidade, ter cuidado a curvar. É isso que eu vou fazer, também ajudar aqui um bocadinho a moto a perder a goma aos pneus. Por isso, mais um benefício, ou seja, vocês não têm que fazer nada nesta moto. Pneus novos. Eu estive a ver, o Filipe meteu aqui uns pneus com algum tanco. Eu penso que sejam os pneus 70-30 mais ou menos, 60-40 no máximo. Ou seja, são pneus já que conferem alguma aptidão para fora de estrada. Nada de extraordinário, mas depois eu irei vos mostrar os pneus. Especificações desta moto. Esta moto é um bocadinho também mais pesada que as convencionais, cerca de 10 kg, ou seja, a convencional pesará mais ou menos 235 kg, esta pesará mais ou menos 245. É essa a percepção que eu tenho, ok? Mas não se nota, ela está muito bem equilibrada. Depois vamos entrar aí na autoestrada a ver como é que eu me sinto, ok? E até já, ok? Então vamos preparar-nos para entrar agora na autoestrada a ver como é que eu me sinto. Entretanto também já acendeu a luz da reserva. Eu comprometi-me com o Filipe em meter gasolina. E depois disso eu já retorno com o meu feedback relativamente a como é que eu me sinto nela na autoestrada. Para já vou muito confortável na moto, já estou aqui a andar mais ou menos há 20 minutos, um quarto de hora, e vou muito encaixado na moto, é isso que eu sinto. Ok, pessoal? Mas já volto com mais feedback, mais retorno. Até já! Feito. Bom, os companheiros, estão acabadinhos de sair da autoestrada e já colocámos combustível. É assim, proteção aerodinâmica é boa o quanto basta, ok? Pelo menos para mim, que tenho 1,80 m, sinto-me confortável, o vento passa relativamente por cima do capacete,
A moto sentia muito fácil de manobrar, algumas vibrações a nível das pezeiras, mas uma coisa muito residual. Nos braços ou aqui no volante, no guiador, muito pouco, e no assento nada, ou seja, está a nível de vibrações, está top. Sentia que a travagem podia ser um bocadinho melhor. Acho que ela, não sei se está a precisar aqui de um bocadinho de afinação no travão da frente, que eu, por exemplo, comparativamente à minha, tenho que, ou seja, tenho que afundar aqui mais a mão, ou seja, tenho que afundar mais a mão para começar a sentir ela efetivamente a travar como eu quero, ok? De resto, a moto está brutal. Sinto-me aqui muito encaixado na moto. Já tem ali uma entrada USB. E a moto está muito fixe. Está muito fixe mesmo. Aqui no paralelo, é aquilo que eu digo, ela filtra, e dá-nos uma à vontade muito grande. A última vez que conduzi uma Africa Twin, acho que a experiência não foi tão prazerosa, por assim dizer. Nesta aqui, vou muito à vontade na moto. Ela está na posição dos 850 mm, que é mais ou menos a altura que eu chego com muito bem ao chão, com a minha inclusive. Ela está a filtrar tudo. Tem aqui uns barulhos parasitas aqui deste vidro, mas eu penso, lá está, que com uma ligeira afinação que isto possa ser resolvido. Ou então, por ser o vidro mais alto, não sei se já será um próprio complemento disto, e que não haja, mas eu penso que há sempre solução para isto. A moto tem 11.288 km, é isso que ela tem. Pneus novos, tem o pack das 3 malas, ou seja, tem uma mala rígida, ou seja, a top case é rígida, ok? Neste momento não está com ela montada, porque ali o Filipe resolveu tirar, porque ele diz que gosta mais de andar só com as malas laterais. Já traz as malas laterais são malas softs, são aquelas malas, eu vou lhe dizer em pano, não é? Mas é num tecido próprio. Que para quem muitas das vezes utiliza estas motas mais para fora de estrada, é uma mais-valia ter estas malas softs. Vocês perguntarão porquê? Porque na eventualidade de ir ao chão, estas malas amortecem a queda. Olha. Amortecem a queda e não deixam a moto ficar danificada, ao contrário, por exemplo, se for as malas rígidas, que além de vocês danificarem as malas e penarem as malas e esmurrarem as malas, ela, como tem um impacto mais duro, ou seja, a moto cai ao chão, adorna, e por norma, como a mala não cede ou cede pouco, a mala rígida, a moto vai adornar de outra forma que vos vai arranhar muito provavelmente outra zona da moto. Outra coisa que esta moto já traz é crash bars. É aquilo que eu digo, quem compra este tipo de motas, eu aconselho sempre a colocar umas crash bars, porque dá-nos outra segurança na eventualidade da gente deixar cair a moto, não é? De arranhar as crash bars, mas não arranhar a pintura nem os plásticos da própria moto. Eu neste momento vou aqui no modo S1, ela comporta-se muito bem.
no modo D, pá, não aconselho, porque vamos, por exemplo, a 50 ou 40 e ela já quer ir em sexta velocidade e nota-se que o motor depois começa a ir em esforço e eu não gosto. Prefiro meter no modo S, que assim a caixa faz uma gestão mais ao meu gosto. A moto está muito fixe. Esta moto tem um depósito, salvo erro, de 18,8 litros, o que lhe dá uma boa autonomia. Este motor fará consumos na casa, pá, isto é como tudo, depende daquilo que vocês puxarem pela moto e dos ambientes onde vocês colocam esta moto. Se vocês forem os ditos condutores de fim de semana, só fazem estradas nacionais e um bocado de autoestrada e meterão um bocadinho a moto aí fora de estrada, opá, ela fará consumos muito baixos, 4,5, 5, por aí. Se vocês forem daqueles condutores como eu, que utilizam a moto no dia a dia, no meio do trânsito, para arrancas e fazem um uso mais misto da moto, contem com 5,2, 5,5, 6 até. É essa a minha experiência deste tipo de motas. Então, ela puxa. Bom, assim a caixa fica muito mais bem escalonada no modo S. Ela tem os modos de condução, como já toda a gente sabe. Nestas novas Africa Twins tem aqui este aparato todo de botões e tecnologia toda inerente à própria moto. A nível de especificações, por norma, eu só falo aqui do básico e das minhas sensações da moto. Ok, é isso que vocês podem esperar dos meus testes drives. Para já é isto que eu sinto da moto. Vamos parar aí mais à frente daqui a bocado para eu vos mostrar a moto, mostrar-vos aí outros panoramas da moto, dos extras que a moto tem, para vocês ficarem mais elucidados. E se às vezes quiserem abordar o Urban Ride para esta moto ou até para outras, aconselho-vos a fazer, motas impecáveis. Inclusive eu ia testar uma Yamaha R7, esqueçam, nem sequer tive possibilidade de ir ver a moto. A moto chegou, passado 3 dias, foi vendida. A moto teria perto de 1000 km, acho eu, estava nova. Mas entretanto outras motas surgiram aí para o canal, ok? Já volto aí com a moto, vamos mostrar, até já! Cá está a moto, companheiros. Venha quem vier, para mim, na minha opinião, a seguir à minha moto, a minha Suzuki, esta é só a moto mais bonita do segmento. Venha quem vier. Estas motas Africa Twin são lindas que dói. Lá está, extras, crash bars, as tais malas da Canyon, da Givi, são softs. Tem também a top case que ele retirou, o Filipe. Ok, a moto está nova, como vocês podem ver, pneus novos. Se vocês puderem ver, a corrente está limpinha, a moto tem 11.200 km, salvo erro, à volta disso. Inclusive tem proteção de motor, que eu ainda não vos tinha dito, como extra. Ou seja, esta moto é DCT, pneus novinhos, nem sei qual é a marca destes pneus, estava a ver se via, mas é aquilo que vocês podem ver. Aqui diz Karoo
Street. Se vocês puderem ver, já tem um gomo bastante acentuado, deve ser um 70-30, ok, não conheço a marca. Pá, a sonoridade dela, pá, o que é que vocês podem querer? Eu estava a ver se tem ali, tem proteção de cárter. Pá, a moto está brutal, DCT, pretinha, preta e vermelha ali com o quadro vermelho, está brutal, brutal, brutal. Ok, vamos mostrar aí a moto de outro panorama, outros ângulos, ok? Como vocês podem ver, aqui o display dela já é aquilo que vocês conseguem, aquilo que quem está dentro da moto já conhece, ok? Por isso nada de novo aqui com os sistemas todos. Tem aqui o sistema de parque, era isso que eu estava a tentar engatar, mas não estava a conseguir, não sei porquê. É maçarico, ok? De resto a moto está impecável, 14.500 euros, com um desconto adicional com o Filipe, se vocês disserem que vou por parte do Turtle. Pá, está aqui uma excelente máquina, pá, quase nova, por assim dizer. A afinação aqui da suspensão já é aqui manual, não precisa de ferramentas. Está muito fixe a moto, ok? Até já! Cá está a moto, companheiros. Pá, a moto, pá, estou a gostar muito da moto. Estou a tirar melhores sensações desta segunda vez que andei com a moto do que da primeira. Outra grande vantagem que eu não frisei é o cruise control. Pá, para quem utiliza estas motas para fazer grandes tiradas em autoestrada e tudo mais, é sempre uma mais-valia, como é óbvio. Estou muito surpreendido, pá, da forma geral como é que a moto está muito bem conservada. A única coisa que eu noto, pá, é aqui um escalhar do vidro, mas eu penso que isto só precisa de alguma afinação, possivelmente, ok? Coisas de fácil resolução. A moto está novinha, nota-se que nunca teve quedas. Tem a mais-valia dos extras todos que eu disse, já traz os ferros, as malas, 3 malas, proteção de motor, proteção de carnagens. Opá, é uma DCT que vos dá outra facilidade e mais... É mais cómodo para vocês andarem com a própria moto, é isso que eu sinto. Pá, e está aqui uma excelente moto, se vocês quiserem, pá, podem passar no Urban Ride, ver pelos vossos olhos a moto, não se confiarem só naquilo que eu digo, não é? Porque eu posso ser suspeito, mas passem lá, falem com o Filipe, não vos custa nada ir ver a moto, quiçá pá, vocês passarem lá e até, pá, olha, é possível darem uma voltinha ao quarteirão, pá, não custa nada, é uma questão de vocês conversarem que a gente se entende. Eu posso mostrar, ela está na posição mais baixa, posso mostrar como é que eu fico com 1,81 m e eu chego com muita facilidade ao chão, ok? Opa, eu se calhar preferia dar o valor que estão a pedir por esta moto, sinceramente, do que, por exemplo, pá, a moto está nova, do que comprar, por exemplo, não estou a dizer que é melhor ou que é pior, mas, por exemplo, um 800 MT que já vai para a casa dos 13.000 e tal euros. Opa, oferece muita coisa, é verdade. Pá, mas eu se calhar optaria por esta, por exemplo. É a minha modesta opinião, ok? Vale o que vale, vocês não se fiem por aquilo que eu estou a dizer, gostos são gostos, carteiras são carteiras e cada um sabe da sua vida. Eu estou a dar aqui a minha modesta opinião. Vou agora fazer aí umas passagens para vocês verem eu andar na moto e já volto, ok? Depois de entretanto também vou fazer aí umas curvas e tal, dar o meu feedback e já volto, ok? Até já!
estamos nós, companheiros, na nossa 108, fazer umas curvas, a ver como é que eu me sinto na moto. Também tirar aqui um bocadinho a goma ao pneu. Porque também não quero arriscar muito, como eu disse, os pneus são novos, nem 15 km tinham quando vieram para as minhas mãos. Por isso, pá, vou ajudar a tirar um bocadinho a goma, mas é aquilo que eu digo, pá, eu já conheço relativamente bem a moto, entre aspas, não é? De um simples test drive, não é que eu possa dizer que conheça muito bem, mas sei, eu já consigo perceber o quanto ela a curvar, pá, ela curva, não é? Mas sabendo que ela tem uma jante 21, não será das mais ágeis a fazê-lo. Mas contudo, sinto-me muito à vontade nesta moto. É aquilo que eu volto a reforçar, ok? Sinto-me à vontade muito grande com esta moto. Pá, já vos dou o meu feedback relativamente aqui às minhas curvinhas, a ver como é que eu me sinto, ok? Até já! Estão aqui a fazer as nossas curvinhas, sem abusar muito, isso também é novo. Linhas pintadas de novo, normalmente a gente sabe que as linhas ou as pinturas na estrada são sempre um perigo para os motociclistas e há que ter sempre muito cuidado. Aqui em conclusão, conclusões finais, a moto curva dentro do segmento com uma jante 21 e tudo mais. Por exemplo, a minha Suzuki V-Strom cruza melhor, por exemplo, que esta. É isso que eu sinto, não é? Mas a minha também tem uma jante 19. Esta tem uma apetência mais para fora de estrada com esta jante 21. Por isso não se pode pedir milagres. Mas sinto que o centro de gravidade está numa posição muito melhorada nesta moto, que nos confere uma manobrabilidade muito boa com esta, mesmo a velocidades mais lentas ou até parado. Se eu me viria com uma moto destas no meu dia a dia, opá, sim, vou ser muito sincero, ao contrário de outras motas que às vezes eu digo que não, nesta aqui faz-me em tudo lembrar muito a minha, a nível de agilidade, embora não seja tão boa como a minha, mas não é algo muito descabido, ok? É algo que se consegue tolerar, por menos eu, com a minha experiência, consigo tolerar essa situação, e não vejo esta moto como de difícil adaptação, na eventualidade, por exemplo, de eu querer, ou se eu quisesse, trocar a minha Suzuki V-Strom por esta. Esta está um bocadinho também mais pesada, mas o peso está em tudo parecido com a minha, porque a minha peso base pesa 247 e esta pesará exatamente o mesmo, mas é uma DCT, ok? Por norma as DCTs, que é aquilo que eu já disse, 1000 € mais caras e por norma mais pesadas, cerca de 10 kg, ok? Contudo, traz outro tipo de conforto para a vossa condução, não vos traz stress a nível de punhos, de andarem sempre a manusear a moto ou a ceder à embreagem, não é? Que isso parece que não, mas uma viagem longa, se a gente andar ali, principalmente, muito num para-arranca, por exemplo, isto é uma mais-valia, uma pessoa não estar ali sempre a ter que fazer ponto de embreagem, tal, chega a uma certa altura, começa a massacrar os punhos e é desgastante e cansativo. Com esta DCT vocês não vão ter esse problema, porque ela faz essa gestão toda automática. Uma das grandes vantagens também, além de todo o conforto dos extras que a moto traz, é o traction control. Desculpem, o cruise control. Assim é que é. Para viagens mais longas, é uma mais-valia fenomenal. Esta moto tem tudo a nível de ergonómico, a moto é muito confortável.
O banco é aquilo que eu digo, está mais ou menos equiparado ao da Suzuki, a nível de conforto. Talvez o da Suzuki consiga ser um bocadinho maior, o conforto, mas nada de 8 a 80, ok? Por exemplo, como foi para a Teneré. A Teneré senti mesmo um desconforto muito grande. Olha, por exemplo, o comparativo, que a Teneré, com legalizações e tudo, rondará os 14.000 euros. Esta por 14.500 e com mais alguma atenção que o Filipe possa ter, a meu ver, não pensava duas vezes. E tem uma potência tão grande ou maior, por exemplo, uma Teneré. Não é descabido vocês pensarem dessa forma, não é? Embora isto, as opiniões, é como tudo, não é? Vi, como eu tive aí muita gente a opinar que não tinha nada a ver, a opinião da Suzuki e da V-Strom com a Teneré, como também não terá esta com a Teneré. Ou seja, mas são plataformas muito semelhantes e acabam por ter preços também muito semelhantes, sendo que esta é em segunda mão, mas a meu ver é uma opção muito válida. 11.000 km, a moto está nova, com tudo, pneus novos, os extras que traz, as 3 malas, crashbars. O que é que vocês querem mais? Está aqui uma moto espetacular. Eu, sinceramente, não me importaria de ter esta moto para uso diário, digo já. Dá uma excelente opção para quem anda à procura de uma moto muito polivalente, que faça tudo muito bem, ok? E que vos permita também, se vocês quiserem, fazer um uso diário dela. Eu sinto-me confortável com esta altura, com os 850, sinto-me confortável com o peso, com a agilidade, com a altura, com a volumetria, porque eu acho a moto bastante esguia. E não vos custa nada, se vocês andarem à procura, entrarem em contacto com o Urban Ride, ou até visitar a loja em Lessa da Palmeira, para quem for aqui da net, ir às redes sociais, que eles também respondem muito rápido. E se vocês quiserem que eu às vezes possa fazer de ponte, se sentirem mais confortáveis a vir falar comigo, também terei toda a disponibilidade, ok pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam, partilhem, façam um grande like e tchauzinho!